Olá, amados, tudo bem? Caminhando com Jesus, crescendo em fé cada dia nele. Arrependimento não é um sinal de fraqueza, ao contrário do que muitos pensam. Arrependimento é um sinal de grandeza. Muitas pessoas acham que arrependimento é uma palavra muito forte, muito dura. Nos faz talvez imaginar que temos algo de errado, que somos pessoas muito ruins, somos pessoas com grandes problemas. Quando ouvimos a palavra arrependimento, não nos gera algo bom, principalmente vivendo hoje no mundo, numa sociedade em que as pessoas estão sempre preocupadas com a sua baixa autoestima, né? Querendo sempre ouvir palavras agradáveis, confortáveis. Mas precisamos, Deus nos chama, a nós cristãos, o seu povo, para crescermos. E não existe como crescer sem nós entender o princípio do arrependimento. É uma palavra que Jesus tinha muito forte na sua mensagem, João Batista já tinha na sua mensagem, e os dois iniciaram pregando essa mensagem dizendo: arrependei-vos porque o reino dos céus está às portas. Então hoje nós não só para entrar no reino nós precisamos nos arrepender, mas também para permanecer no reino, crescermos no reino de Deus e o reino de Deus crescer em nós, né? E arrependimento não é sinal de fraqueza, mas de grandeza. E é necessário nós aprendermos a lidar. Existe um versículo, aliás, 2 versículos em Provérbios 16 que diz o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Então, arrependimento não é um sinal de fraqueza, mas de grandeza, porque a soberba precede a ruína. Então, quando nós aprendemos a nos arrepender, nós aprendemos a lidar com a soberba, com o orgulho. Muitas pessoas elas não pensam que são orgulhosas ou que têm orgulhos no seu coração para lidar. Mas só há uma maneira de nós nos livrarmos do orgulho. O orgulho é uma semente maligna que lá no Jardim do Éden, né, foi semeada pela serpente no coração de Eva e de Adão. E levou eles a viverem, a partir daquele momento que pecaram, a viver indiferentes ao que Deus ensinava, ao que Deus pensava. Eles passaram a partir dali a ser influenciados pela serpente, buscando, na verdade, aquilo que a serpente diz para eles que eles não tinham, buscando ser semelhantes a Deus, buscando conhecer, obter o conhecimento do bem e do mal. E na verdade eles já eram semelhantes a Deus. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então muitas vezes o orgulho faz nós achar que não temos aquilo que nós já temos. E que nós precisamos buscar aquilo que nós queremos buscar, mas da maneira muitas vezes errada. Então a soberba sempre vai preceder a ruína. A soberba, sempre que uma pessoa peca, erra, sempre que ela passa por períodos de ruína na vida dela, é porque antes a soberba teve lugar no coração dela, mas ela não se deu conta, ela não percebeu. Por isso precisamos lidar com toda e qualquer altivez do nosso espírito. A altivez é um sentimento que nos leva a nos sentir superior às pessoas, ou viver independentes de Deus. E isso nos leva à queda. Então por isso que Jesus diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus revela ali sua natureza, né? A natureza do seu coração, que é de mansidão e humildade. E ele nos ensina a ser mansos e humildes. E é a maneira de crescermos cada dia com Deus, para que não deixemos mais nenhuma semente de orgulho, de arrogância, de altivez crescer em nosso coração. Porque isso nos levará à queda, nos levará a não vermos, quando formos tentados,
e acabaremos pecando, acabaremos passando por situações que nos levarão à ruína. Então é muito importante nós entender que arrependimento é um princípio espiritual que precisamos aplicar às nossas vidas. Arrependimento, sempre lembrando, fala de mudança de mentalidade, mudança de metamorfose, mudança de atitude. E isso só em Deus nós podemos encontrar. Nós podemos crescer em humildade e olhar para a nossa vida e ver o que precisa mudar ainda. Aonde estamos errando com as pessoas, quando magoamos elas com palavras, né? O orgulho não nos impede de ver isso. Então nós muitas vezes achamos que estamos na nossa razão. O orgulho leva as pessoas a ter uma razão própria e a não se render diante da razão de Deus. Jesus morreu na cruz para nos restaurar a nossa dignidade. Mas nós muitas vezes iremos tentar nos afirmar na nossa própria capacidade de prevalecer. Então precisamos aprender a dar frutos dignos de arrependimento, porque muitas vezes nós demonstramos que nos arrependemos, mas na verdade nós estamos chorando por aquilo que deu errado em nossas vidas. Estamos lamentando pelos tempos difíceis que passamos, mas não estamos vendo que antes desses tempos difíceis, o que nos levou a eles. E é disso que precisamos nos arrepender. Das coisas que nos cegaram e que nos levaram a agir independentes de Deus. E nos levaram a viver muitas vezes presunçosos na nossa força, na nossa razão. Quando as pessoas são feridas, elas criam um mecanismo de defesa. É como uma couraça que as protege. Elas endurecem os seus sentimentos e muitas vezes elas ficam ásperas, rudes, elas não têm paciência com os outros, porque elas foram feridas. E essa é uma forma delas se defenderem para não se machucarem outra vez. Mas isso não impede delas se ferirem novamente. Isso é só um engano, é uma ilusão que as pessoas acabam criando. É um dispositivo de defesa que leva a elas ficarem muitas vezes fechadas dentro de si próprias. Mas ao mesmo tempo, nos seus corações tem tantas coisas erradas que elas não conseguem lidar, mas ignoram. Então precisamos crescer cada dia mais em sabedoria diante de Deus, mas crescer em humildade. Porque a humildade nos leva a nos arrependermos, nos leva a fazer um exame das nossas vidas, a deixar o Espírito Santo olhar para dentro de nós, sondar o nosso coração e nos mostrar o que está errado. Então nós crescemos cada vez mais em humildade, mas nos arrependemos daquilo que está errado, buscando em Deus desesperadamente essa mudança, essa transformação, essa libertação. Então arrependimento não é um sinal de fraqueza, ao contrário do que muitos pensam. Porque muitas pessoas vivendo neste mundo, elas adquirem a ideia de que se arrepender, para muitos, é se rebaixar. Mas não se dão conta que já estão infectados pelo vírus do orgulho, da altivez, da presunção. E elas tentam sempre esconder os seus defeitos das pessoas, mas expor o defeito das pessoas. É a forma que muitos prevalecem. Mas Deus quer nos ensinar a crescer mais em humildade. E isso somente com arrependimento, estando dispostos a nos arrependermos todos os dias por aquilo que precisamos nos arrepender. Isso não quer dizer que a gente deve viver se lamuriando e achando que não somos nada, que não mudamos em nada. Não. E nem também que não devemos nos alegrar em Deus por aquilo que já estamos vencendo, alcançando. Celebrar diante de Deus pelas vitórias, por já sermos pessoas que já estamos saindo de uma situação que nós vivemos talvez tantos anos, tanto tempo da nossa vida. Devemos nos alegrar no Senhor e não ter medo disso ser orgulho. Orgulho não é pensar menos de nós, mas é pensar menos em nós. Não é achar que nós somos menos, nós somos tudo aquilo que Jesus diz que nós somos. Mas não somos aquilo que o inimigo diz que somos, que as pessoas dizem que somos, quando isso não representa o que Deus diz que nós somos. Nós somos filhos de Deus. E como filhos, nós temos que nos arrepender, nos humilharmos todos os dias da nossa vida. E deixar Deus nos mostrar o que precisa ser mudado, as coisas que precisam ser diferentes. Por isso precisamos dar fruto dignos de arrependimento, conforme diz a Bíblia. E isso quer dizer que quando nos arrependemos e mudamos, fica notório de todas as pessoas as nossas mudanças. Todas as pessoas são abençoadas e beneficiadas pelas mudanças que nós estamos buscando
e estamos recebendo diante de Deus. E assim, desejo que você cresça cada dia em humildade, mas entenda que arrependimento não é um sinal de fraqueza, mas de grandeza. Deus te abençoe.